Você acha que tem escolha sobre onde e como vai trabalhar no futuro? Pense de novo. Por trás das ofertas de emprego e das novas tecnologias, existe uma revolução silenciosa controlando quase tudo, do seu local de trabalho até como você se comunica com os colegas. E o pior, talvez você nunca tenha ouvido falar dela. Essa revolução, chamada de metaverso, está prestes a dominar 85% do mercado de trabalho e decidir como você vai ganhar a sua vida, independentemente da sua profissão. Médico, professor, engenheiro, parece que há diversidade, mas tudo está convergindo para uma nova realidade. Você não está apenas mudando de emprego, está embarcando em um novo universo de trabalho. Mas como chegamos a esse ponto de fusão entre o virtual e o real? E mais importante, o que está sendo feito para navegar nesse novo mundo sem perder a nossa essência humana? A resposta vai mudar a sua forma de como você enxerga o futuro do trabalho, literalmente. Bem-vindos ao Dico Simplifica, onde transformamos complexidade em clareza. Hoje vamos descomplicar o futuro do trabalho, explorando a dicotomia entre o metaverso e a realidade. Antes de mergulhar no futuro, vamos dar uma olhada no retrovisor. Lembra quando trabalhar em casa era algo raro? Pois é, isso mudou rapidamente. Tudo começou com o bom e velho escritório tradicional. Lembra dele? Aquele lugar cheio de baias, onde o maior perigo era a fofoca na hora do café. Daí veio o home office. No começo, parecia férias eternas. Até percebemos que misturava o trabalho e Netflix nem sempre era uma boa ideia. Mas o que realmente acelerou essa mudança? Bem, de acordo com o estudo do Buffer, já em 2019, 99% dos entrevistados disseram que gostaria de trabalhar em casa remotamente, pelo menos uma parte do tempo pelo resto das suas carreiras. Isso foi antes da pandemia. Imagina só o que aconteceu depois. Então, veio a pandemia e de repente todo mundo virou especialista em videoconferências. Você está mutado! Se tornou a frase do ano. A transformação digital, que estava andando a passos de tartaruga, deu saltos quânticos. E não estamos exagerando quando falamos de saltos quânticos. Segundo a Deloitte, em seu relatório Digital Transformation, a Global Perspective, 77% dos CEOs disseram que a crise do Covid-19 acelerou seus planos de transformação digital. É como se estivéssemos entrando em uma máquina do tempo e saltando direto para o futuro. Esse foi o cenário em que o metaverso saiu dos livros de ficção científica e entrou nas reuniões de conselho das grandes empresas. De repente, não bastava mais ter um background bonitinho no Zoom. A promessa era ter reuniões em realidade virtual com avatares 3D e tudo mais. E não pense que isso é uma coisa de filme. A McKinsey Company, em seu relatório Value Creation in the Metaverse, estima que o metaverso pode gerar 5 trilhões de dólares em valor até 2030. Isso é mais do que o PIB do Japão, gente. Mas, como toda novidade, o metaverso teve um momento de hype e a sua queda. E aqui vai a parte interessante. Enquanto todo mundo estava olhando para os avatares 3D, algo mais sutil estava acontecendo. A verdadeira revolução não estava na imagem, mas na voz. O Institute of Future nos dá uma pista sobre isso. Eles preveem que 85% dos empregos que existirão em 2030 ainda não foram inventados. E sabe o que muitos desses empregos terão em comum? A necessidade da comunicação eficaz, seja ela visual ou auditiva. Enquanto isso, um paradoxo curioso se formava. Estávamos mais conectados do que nunca, mas também nunca nos sentimos tão isolados.
É como se tivesse trocado a máquina de café por um emoji de café. O Fórum Econômico Mundial chama isso de paradoxo da conectividade, onde mais conexões digitais nem sempre significam mais conexões humanas significativas. Agora que entendemos como chegamos até aqui, vamos mergulhar no que realmente importa: como navegar nesse mundo de trabalho sem perder o rumo ou a sanidade. Primeiro, vamos desmistificar o metaverso. Não é só um jogo de computador glorificado. É um espaço digital onde o físico e o virtual se misturam. Imagine poder trocar um projeto 3D durante uma reunião ou treinar uma cirurgia complexa sem riscos reais. A McKinsey Company vai além. Eles sugerem que o metaverso pode revolucionar setores internos, desde o e-commerce até a educação. Imagine fazer compras em uma loja virtual que parece real, ou assistir uma aula de história onde pode visualizar os eventos históricos. É como se o Jumanji virasse realidade, só que sem os animais selvagens e perigosos. Esperamos, né? Mas não é sobre tecnologia fancy. A realidade aumentada está transformando indústrias tradicionais. Técnicos de manutenção agora podem ver instruções sobrepostas ao equipamento real. E aqui está uma estatística que vai te fazer pensar. Segundo a Pricewaterhouse, 23% dos empregos podem ser automatizados até 2030. Mas antes que você entre em pânico, lembre-se, automatização não significa necessariamente eliminação de empregos. Muitas vezes significa que nossos trabalhos vão mudar, não desaparecer. E lembra quando falamos sobre a importância da voz? É aqui que entra a inteligência artificial. Assistentes virtuais estão se tornando tão sofisticados que em breve participarão de reuniões por nós. Assustador, né? Talvez. Eficiente? Certamente. O Gartner preveu que até 2024, 75% das conversas no trabalho serão gravadas e analisadas, permitindo a descoberta de valor agregado ou risco. É como ter um assistente que não só anota tudo, mas também destaca os pontos importantes e identifica os potenciais problemas. Mas como todo esse avanço tecnológico, as habilidades mais valiosas no futuro do trabalho podem surpreender você. A inteligência emocional, empatia, criatividade, essas são as super forças do amanhã. Afinal, robôs processam dados, mas ainda não sabem lidar com as nuances das emoções humanas. O LinkedIn, em seu relatório anual The Skills Companies Need Most, consistentemente coloca que habilidades sociais no topo da lista. Em 2020, as 5 principais habilidades eram criatividade, persuasão, colaboração, adaptabilidade e inteligência emocional. Notou algo? Nenhuma dessas é uma habilidade técnica tradicional. E como gerenciar projetos nesse novo mundo? Esqueça aquelas planilhas intermináveis. Métodos ágeis e ferramentas de colaboração em tempo real são um novo normal. A chave é a priorização e adaptabilidade. James Luotti, em seu livro Leading Impactful Teams, fala sobre gerenciamento de projetos sem estresse. Ele enfatiza a importância da inteligência emocional e técnicas práticas como priorização de gerenciamento de risco. É como ver um maestro de uma orquestra onde os músicos estão espalhados pelo mundo. Falando em adaptabilidade, já ouviu falar do método Menino de Olinda? É uma técnica poderosa para se apresentar de forma memorável, mesmo em um mundo de avatares. A ideia é criar uma narrativa pessoal que combine com a sua experiência profissional com elementos únicos da sua personalidade. É como criar um trailer de você mesmo, mas sem os efeitos especiais de Hollywood. Por fim, a liderança.
No futuro do trabalho, os melhores líderes serão aqueles que conseguem inspirar e motivar a equipe que talvez nunca se encontrem pessoalmente. É sobre criar uma conexão em um mundo desconectado. Adam Galinsky, autor do livro Inspire, The Universe Path for Leading Yourself and Others, argumenta que os líderes têm mais poder do que percebem. Ele destaca qualidades universais de boa liderança que se aplica tanto no mundo físico quanto no mundo virtual: empatia, visão clara e a capacidade de inspirar. É como ser um farol em um mar de certezas digitais. Então, como nos preparamos para esse futuro aparentemente caótico? A resposta pode ser mais simples do que você imagina. Primeiro, abrace a aprendizagem contínua. O que você sabe hoje pode ser obsoleto amanhã. Mas não se desespere. Plataformas de ensino online tornam o aprendizado mais acessível do que nunca. O Fórum Econômico Mundial estima que 54% de todos os funcionários precisarão de uma requalificação significativa até 2025. E isso foi antes da pandemia acelerar ainda mais as coisas. Segundo, cultive habilidades humanas: empatia, criatividade, pensamento crítico. Essas são habilidades que nenhum algoritmo pode replicar ainda. De acordo com um estudo da Deloitte, 63% dos executivos dizem que a criatividade é a habilidade mais importante para os líderes do futuro. Terceiro, encontre o equilíbrio. Use a tecnologia para aumentar a sua produtividade, não para substituir as interações humanas. Lembre-se, um emoji não substitui um abraço. O psicólogo Sherry Turkle, em seu livro Reclaiming Conversations, argumenta que a tecnologia deve ser usada para melhorar as interações face a face, não substituí-las. Quarto, seja ético. Com o grande poder vem grandes responsabilidades, à medida que as nossas vidas se tornam mais digitais. A proteção de dados e a privacidade se tornam ainda mais cruciais. O Regulamento Geral da Proteção de Dados, GDPR, da União Europeia, é um exemplo de como os governos estão levando isso a sério. É como se um super-herói digital protegendo não só os seus próprios dados, mas também os dados dos outros. Por fim, mantenha-se humano. No meio de todas essas tecnologias, não se esqueça de que, no final das contas, trabalhamos para melhorar as vidas humanas, incluindo a nossa própria. E aqui está uma previsão interessante do Gartner. Até 2025, 50% das pessoas com smartphones que não têm um dispositivo vestível terão um eu digital confiável para participar em seu nome em atividades online e física. É como ter um clone digital, mas sem os problemas éticos da clonagem real. Mas nem tudo são flores no jardim do futuro. O Fórum Econômico Mundial alerta que a automação pode exacerbar as desigualdades existentes. É crucial que os governos e empresas trabalhem juntos para garantir uma transição justa para esse novo mundo do trabalho. E falando em transição, a McKinsey estima que 375 milhões de trabalhadores, cerca de 14% da força de trabalho global, podem precisar mudar de categoria ocupacional até 2030. É como se toda a população dos Estados Unidos tivesse que mudar de carreira. Mas não se assuste. Lembre-se, mudança traz oportunidade. O mesmo relatório da McKinsey sugere que as novas ocupações surgirão para substituir as antigas, assim como aconteceu na Revolução Industrial. E aqui é uma ideia para você refletir. E se, ao invés de temer a tecnologia, nós a abraçássemos como uma ferramenta para nos tornar mais humanos? O filósofo e neurocientista Sam Harris argumenta que a tecnologia pode nos libertar de tarefas mundanas,
permitindo que nos concentremos em trabalhos mais significativos e criativos. Pense nisso. Se os robôs assumissem todas as tarefas chatas e repetitivas, deixando-nos livres para focar no que realmente importa, seria como ter um exército de assistentes liberando nosso tempo para inovação, criatividade e conexões humanas genuínas. Então, o que aprendemos hoje? O futuro do trabalho não é apenas escolher entre o metaverso ou a realidade, mas é sobre criar uma sinergia entre ambos. É sobre usar a tecnologia para potencializar as nossas capacidades humanas, não para substituí-las. Lembre-se, a tecnologia muda, mas a essência que nos torna humanos permanece. É essa essência que será a nossa bússola no futuro do trabalho. Como disse o famoso futurista Alvin Toffler, o analfabeto do século XXI não será aquele que não sabe ler e escrever, mas aquele que não sabe aprender, desaprender e reaprender. Então, esteja pronto para aprender, desaprender e reaprender constantemente. E você? Como está se preparando para essa nova era? Deixe nos comentários as suas experiências ou dúvidas sobre o trabalho no metaverso. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para mais conteúdos que simplificam o complexo no mundo de tecnologia e no trabalho. Lembre-se, no Dico Simplifica, não estamos apenas falando sobre o futuro do trabalho, estamos te preparando para ele. Porque o futuro não é algo que acontece com você, é algo que você cria. Até o próximo vídeo, aqui é o Dico Simplificando o Futuro para você. Até mais!